Graça e paz abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. O tema da nossa mensagem de hoje é: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. O versículo inicial dessa mensagem encontra-se na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Esse é o tema da mensagem. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que a possais suportar. Vamos fazer aqui uma confissão em Cristo. Senhor, em Cristo eu te louvo e te exalto, e no meu corpo te engrandeço, e te sirvo em meu espírito, no entendimento, e peço-te que abra a mente dos fiéis, que esta palavra penetre a sua alma, a ponto de dividir junta e medula. Que o Senhor venha trazer a eles o espírito de sabedoria e entendimento, para eles conhecerem o que por ti, Pai, foi dado gratuitamente. Te louvo, te exalto, te honro e te peço que me conceda fazer uso da tua palavra e que tu, Pai, pelos meus lábios e nos meus lábios seja colocadas as tuas palavras. Todo aquele que crê, diga amém. Observe essa palavra aqui. Essa palavra aqui, nenhuma, e humana. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. O que quer dizer não sobreveio nenhuma tentação, senão humana? E o que significa? O que significa o Satanás que caiu do céu, que Deus expulsou do céu? O que significa Lúcifer, que aterroriza a nação? Quem é esse? Pautado em quê? Fundamentado em quê? Os homens amedrontam as pessoas com filosofias e sutilezas segundo a tradição dos homens e segundo o rompimento do mundo. E tem mais uma. Mais fiel é Deus. A tentação humana, fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Ou seja, até onde somos tentados é até onde podemos resistir. E quem é que nos esclarece isso aqui? Acima do que podeis resistir. Ele não deixa ser tentado. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Cadê o Satanás que afronta as pessoas aí? Vamos conhecer a verdade? E vamos purificar as mentes e os corações? Paulo falou a Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele diz: apresenta a demonstração visa a um amor que procede de coração puro, a uma consciência boa e uma fé não fingida, ou seja, uma fé sem hipocrisia.
Fé não fingida é acreditar nisso aqui, ó. Nenhuma tentação senão humana. Então vamos ver quem é a tentação que o sistema usa para enganar a nação. Vamos ver qual é o bastão, o cajado que assola as nações. E quem é que usa dessas filosofias e desse engano? Vamos conhecer agora? Começando pelo Evangelho, para esclarecer sobre a verdadeira sabedoria. Na verdade, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Olha, é entre os perfeitos. Preste atenção. É entre os que têm, pelas suas práticas, as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está na epístola de Paulo aos Hebreus. Falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes desse mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas está mesmo. Parece que foi escrito ontem essa palavra, só que não foi. 7. Mas falamos a sabedoria de quem? De Deus em mistério, que esteve oculta. Esteve, não está mais. A qual Deus pré-ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Vai lendo. Só preciso ler. O qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu. Aí quando você compreende, quando você fala a verdade, dizem que o diabo está falando pela tua boca. Vamos ver se é? Porque se já tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Na frente dessa ministração, vou mostrar quem foi que crucificou o Senhor da glória. Mas como está escrito no versículo 9, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem preparou? Não foi a campanha de libertação, não? Não foi a campanha de prosperidade, não? Um homem, quando ele arruma alguma coisa em favor de outro, ele diz, foi eu que preparei. Quem foi que preparou? Aqui diz, foi Deus. 10. Porque Deus nos as revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Valendo. Pois qual dos homens conheceu as coisas do homem? Senão o Espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ninguém quer dizer quem. Só o que tem o Espírito de Deus é que compreende. Quem não tem o Espírito de Deus não compreende. E vamos ver quem é que não tem o Espírito de Deus, que não compreendeu e torceu o sentido das palavras até hoje. Mateus 25. Naquele tempo, presta atenção, essa palavra aqui, ela se encaixa, ela é harmônica, como um campo harmônico musical. Naquele tempo, falou Jesus dizendo, graças te dou, Pai, se Senhor do céu e da terra. Opa, peraí, ele é Senhor do céu e da terra. E como souberia um Satanás fazer rebelião no céu sem que ele tivesse conhecimento? Se ele não tivesse conhecimento, não seria o Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Então, esses que se intitulam, põe olhos sobre a cabeça, em mão de outro homem, para dar um título para eles. Foi Deus que chamou? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 a seguir, diz que ele não chamou muitos sábios segundo a carne, nem de nobre nascimento, e nem muitos poderosos, pelo contrário.
Ele chamou as coisas loucas do mundo, as desprezadas, as fracas, as que não são, para reduzir danadas os que são. Tá aí. Vamos começar. Vamos lendo. Isaías 11. Nós vamos ler o Isaías 11 até o versículo de número 5. Preste, observe, ouça e entenda. Então brotará um rebento do toco de José. Presta atenção. Do toco de José brotará um rebento. E desse rebento e das suas raízes um renovo frutificará. Do toco de José brotará um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. 2. Olha o que tem esse renovo. Preste atenção. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Quando se fala as verdades, algumas pessoas, enganadas pelo sistema, presa, cativa, que tem a mente já congelada e privada da verdade, diz: Satanás conhece a Escritura. Lembra que nós leu agora em 1 de Coríntios? A sabedoria, a que foi pré-ordenada desde o século eterno, que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. O que tem a ver o Espírito de Deus com Satanás? Nada. O que tem o Espírito de Deus com esse... O que tem Satanás com essa revelação aqui, ó? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Ponto. Paramos aqui e vamos entender. Aqui fala em Espírito que faz descer fogo do céu. Aqui fala em Espírito de alabachúria, de línguas estranhas. Aqui fala em Espírito de adivinhação. Não. Aqui fala o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor é o Espírito de quê? De sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Agora vem cá. A Escritura está escrita em Romanos 1, 4. Perdão, 1,4 não. Romanos 15, 4. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Provérbios fala: nada acrescenteis às palavras de Deus, nem diminuireis. Paulo fala aos Coríntios: apliquei-me figuradamente a mim e a Apolo para que aprendais em nós a não ir além do que está escrito. Me diz uma coisa. O Espírito de sabedoria está escrito? De entendimento? De conselho? De fortaleza? De conhecimento? E de temor do Senhor? Diga, tá. Agora me diga uma coisa. Campanha de libertação está escrita aonde? Campanha da casa própria
campanha de mover digital, campanha de 7 quinta-feira não sei de quantas. Está escrito aonde? Preste atenção. Aí não há sabedoria. Aí há manobra. Aí há malícia. O Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, de entendimento. Onde é que há entendimento disso aí? Romanos capítulo 10, 4 diz que o fim da lei é Cristo. Eles usam a lei de Moisés e suas obluções para carregar cativos de conhecimentos. Mas a lei já teve fim. A lei vigorou, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Lucas 16, 16. Onde é que está o espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho, de fortaleza e de conhecimento desses homens? Não tem. Tem manobra, tem engano, tem malícia, tem soberba, avareza. Eles se intitulam sobressaindo o que está na Escritura. Ele diz em Efésios 4, do 8 a seguir, o Senhor, quando ele subiu à altura, ele levou cativo o cativeiro. Lá em Pedro diz que pela sua chaga fomos sarados. E ele diz que ele deu dons aos homens. Dom é uma coisa e título é outra. Lá em Apocalipse 2 e 3 está falando sobre a obra dos nicolaítas. E o que é obra de nicolaítas? São cargos informais. E ele está falando de quem lá? Quem é os que se intitulam cargos informais? É os bonitos do sistema. Vá lá, leia. E o que significa esses lugares? Sinagoga. O espírito de fortaleza do Senhor é o mesmo espírito do conhecimento e do temor do Senhor. É o de sabedoria, o de entendimento e de conselho. Quem tem esse espírito aí, que repousou, que foi o que o Senhor determinou lá em João 16, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. Este falará tudo que eu lhe ordenar. Ele convencerá o mundo de juízo, de justiça e de pecado. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, nos dias de Jesus de Nazaré, da sua carne, antes dele ir para a cruz, ele disse que o príncipe deste mundo já estaria julgado. Ele diz da justiça, porque eu vou para o Pai, ou seja, a justiça foi feita nele. E do pecado, porque não crê em mim. Quem não crê nele se considera o pecador. Quem crê sabe que está lavado, purificado e remido, porque ele diz que nós somos membros do seu corpo. E o membro do corpo de Cristo não pode ter pecado, porque se o membro do corpo de Cristo tem pecado, Cristo também é um pecador e ele não é. Abençoados, entendam. Leiam e entendam. 3. E esse espírito que nós estávamos falando, que repousa agora no versículo 2, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvido de seus ouvidos. Esse é o espírito da justiça. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Ou seja, precisa de campanha, precisa de fazer descer fogo do céu para matar o ímpio e ferir a terra com a vara de quê? Da sua boca. E os lábios faz o quê? Mata o ímpio. Observe a escritura. Leia e entenda. Ouça. A justiça será o cinto dos seus lombos. Ou seja, é a justiça, não é campanha, não é mentira. E a fidelidade, o cinto dos seus rins.
essas coisas aqui estejam escondidinhas. Porque assim Deus quis que tivesse escondido, para ele revelar na ocasião oportuna, e nessa ocasião oportuna, envergonhar os lobos, os que se dizem serem sábios e não são, os que dizem ser apóstolos e não são, os que dizem serem pastores e não são. Vamos aqui a Isaías, capítulo 14. Lembre que no princípio dessa mensagem, o título dela é Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Então vamos mostrar aqui quem é Lúcifer, que o sistema fraudulento engana a nação, que usa esse bastão, esse cajado, para debilitar a nação, aterrorizando. Vamos ver que Satanás é esse? Que o sistema inventou, mas que não é. Vamos ver contra quem o Senhor mandou Isaías profetizar? Um motejo? Uma parábola? Isaías 14, versículo 12 a seguir, e depois nós voltaremos lá no versículo 4, para ver contra quem está sendo proferida essa profecia. Como me caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. O sistema diz, de acordo com essa passagem, o sistema diz, o sistema enganoso, que Lúcifer era o portador da luz, que ele era o ministro, escute bem, ele era o ministro dos levitas. Ouvi isso aí. E que no coração dele se encheu de desejo de tomar o trono de Deus. Que ele tramou uma rebelião no céu e com a terça parte dos anjos ele foi lançado por terra. Lá em Judas está falando quem é esses anjos que caiu por terra. Quem é os anjos que caiu por terra? Não foi que caiu lá de cima, caiu da autoridade, aqui na terra. Foi os que não se submeteram ao Senhor, que ocultaram essas verdades, que não têm temor do Senhor, e o Senhor reservou para eles a negridão e perdição eterna. E quem são esses anjos? São os que se intitulam. A lei e os profetas vigorou até quando? Diz a escritura em Lucas 16:16, que até João Batista. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra? Tu que prostravas as nações. Se ele fosse um anjo de luz, ele estava prostrando as nações? Com terror? Com medo? Com pânico? Não. Agora vamos ver quem é esse filho da alva que está falando aqui. O que significa alva? Luz. Filho da alva, estrela da manhã. É quem tem um resplendor, quem brilha. E esse aí brilhava. Era grande entre os homens. Era poderoso entre os homens. Vamos ver quem era isso aí? E o que dizia ele no seu coração? Vamos ver se foi tramado lá no céu? Lá em cima.
13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ponto e vírgula. Segue o assunto. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Prestem atenção. 14. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que ousadia. Agora olha quem era. Contudo, levado será ao céu. Olha quando o Senhor mandou Isaías profetizar a parábola, que está lá no versículo 4, que eu vou trazer à luz, no Senhor, ele disse que esse seria lançado, seria levado aonde? Ao céu. Ao mais profundo do abismo. 16. Os que te verem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, ponto, 2 pontos. O assunto ele vai entrar agora. É este? 1 de Coríntios 10, 13. E o assunto dessa ministração aqui é o quê? Não sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Aí é este quem? O varão. Que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Cadê o Satanás? Cadê o anjo de luz que foi derrubado lá de cima, que tramava contra Deus? Abençoados, o sistema usa essa passagem aqui para dizer que Lúcifer inventaram na mente dele, no coração dele, se corromperam e inventaram um Satanás que não existe. Lúcifer. Eles dizem que o anjo de luz que foi derrubado de lá é Lúcifer. Lúcifer significa o quê? Portador da luz. E vamos ver quem é o portador da luz? Que ele chama de Satanás. E que eles ensinam a nação chamada de Satanás blasfemarem contra o Eterno. Vamos ver quem é esse portador da luz? Se tem nada a ver com Satanás. Satanás significa adversário. Satanás é um adjetivo de adversário ou de opositor. Vamos ver se tem nada a ver estrela da manhã, Lúcifer e filho da alvo com Satanás? Não tem nada a ver, abençoados. (17) Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas. E o que esse aqui fazia? Que eu vou dizer no versículo 4 agora. Quem era? Quem era que não deixava voltar para suas cidades, para suas casas, que levava cativo? Está escrito que lá em Daniel está escrito, lá em Jeremias está escrito, lá em Isaías está escrito. Quem era que fazia aí? Proferirás, quando ele falou a Isaías, que ele mandou proferir, no versículo 4, ele mandou proferir contra quem? Essa parábola. Contra o rei da Babilônia. E quem era o rei da Babilônia? Na época, Nabucodonosor. E dirás, como cessou o opressor? Como cessou a tirania? Para a nação, não cessou ainda, porque a nação não tem um conhecimento dessas verdades. Mas vai chegar, porque o Senhor vai revelar. Já quebrantou o Senhor o bastão. De quem era esse bastão? Dos ímpios. E o cetro dos dominadores. Ou seja, olha, esse bastão aqui é usado pelos ímpios. E os ímpios são mesmo esses dominadores. Lembre que Paulo falou
na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo do 10 a seguir, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. São esses aqui, ó. Ímpios e dominadores. Eles usam o quê? Esse bastão aqui. E que bastão é esse? Lúcifer. O anjo de luz. Eles torcem o sentido da palavra do Senhor para enganar os que não têm o conhecimento. Mas o Senhor nos revela pelo seu Espírito, lembra de Isaías 11, 2, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento e de temor do Senhor, para aniquilar essas mentiras, para reduzir a nada esses lobos, esses loucos, que só pode ser louco, esses que têm a mente pervertida e privada da verdade, e que não se submete ao Senhor e não teme ao Senhor. E quem não se submete ao Senhor e não teme ao Senhor, diz Isaías 11, é quem não tem o temor do Senhor. Quem tem o temor do Senhor tem o espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza e de conselho. E quem não tem? São ímpios, maus, dominadores e perversos. E domina com o quê? Vamos ver aqui no versículo 5 com o que eles dominam. No versículo 6. Esse cetro é o que feria. Feria quem? Feria os povos. Com o quê? Com furor. Mas não é o pastor, e sumo pastor, o bispo das nossas almas. Não é um só? E ele domina, e esse pastor, que diz que lá em 10:10, João 10:10, ele diz, eu sou o bom pastor. Ele diz que dominaria as pessoas assim, ó. Feria os povos com furor, com açoites, e isto incessantes. E quem em ira, não é em amor, dominava as nações. Então esses homens dominam assim, ó. Eles ferem os povos com furor, com açoite, incessantes. E que em ira dominava as nações. Com uma perseguição irresistível. Nabucodonosor é esse cajado. Nabucodonosor é esse bastão que os adversários de Cristo usam para ferir as nações, para ferir os povos, com furor, com açoites incessantes, e que em ira domina. Mateus 23, 2. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Observe. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei, e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. O Senhor já denunciava. E quem era que o Senhor denunciava? É os que se utilizam daquela passagem ali agora para enganar a nação com mentira, com ira e furor. E dominam as nações, porque as nações, sem ter o conhecimento da verdade, se submetem a eles, achando que eles são ministros de Cristo, que não são. Jeremias 8:8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Olha aí. Mas eis que a falsa pena dos escribas a converteram em
Mentira. É o que eles sabem fazer. Tem uma habilidade imensa para converter a verdade do Senhor em mentira. 9. Os sábios são envergonhados e espantados e presos. Rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, tem eles? Diga. Nenhuma. Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos aos conquistadores. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta até, olha aqui, até o sacerdote, cada um, cada qual, usa de quê? A falsa pena dos escribas, assentado na cadeira de Moisés. Falsidade. Miqueias 3, em outra iniciação, vou trazer quem é que faz isso aqui. Mas já vou adiantando, ó. Aqui, ó. Esses aqui, ó. São os mesmos. Juntamente com esses. 11. E curam a ferida da filha de Sião, do meu povo, levianamente. O que significa a palavra leviana? Sem temor. E quando se torna leviana, se tornou contra quem? Contra Cristo. Leviano, quando se torna leviano, está contra Cristo. Dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ou seja, é na mentira e na falsidade. Lucas 10:18. Respondeu-lhe ele. Quem está falando aqui? Quem respondeu aqui? Jesus. Quando os discípulos voltavam, que dizia que os espíritos se submetiam até os espíritos, pelo nome dele, se submetiam a ele. Ele diz, eu via Satanás como raio cair do céu. Cair do céu significa cair da posição de autoridade. É isso que significa essa palavra. Eu via Satanás. Ó, eu via é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Cair do céu. Ele caiu como? Como raio. Eu via. Não é eu vi. Eu via. Então passou. Satanás aqui caiu como? Como raio. Eu via, eu vejo ou verei? Eu via. E qual era o Satanás que ele estava falando aqui? O homem que se opõe à verdade de Deus. O homem que diz, subirei às mais altas nuvens. É isso que quer dizer. Quando Pedro, no jardim do Getsemane, disse, Senhor, de maneira nenhuma tu farás isso contigo mesmo. Ele disse o quê? Arreda de mim, Satanás. Porque tu não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Quando ele escolheu 12, ele disse, eu não vos escolhi em número de 12, contudo de vós é diabo. E estava falando de quem? Judas. Judas é o quê? Não é um homem? Nabucodonosor é o quê? Um homem. XIX. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre
todo o poder do inimigo. Ou seja, se existisse um espírito atuando como Satanás, ele deu poder para pisar serpentes e escorpiões. E o poder dele foi sobre o quê? Sobre todo o poder do inimigo. E nada vos fará dano algum. E agora? Explica isso aqui, o bonitos, os sábios, ou doutores, os que possuem hermenêutica, escatologia consumada, os que fez teologia de prosperidade, os que fez seminário, os que tem o Senhor dos Anéis, os que tem anéis de ouro, brilhante, bonito, caros, de roupas caras, de ternos caros, que são sábios, que estudaram, fizeram sei quantos anos de faculdade para mentir, para enganar as pessoas. Explica isso aqui. Explica aquela passagem de Nabucodonosor. Explica por que vocês usaram de mentira, de engano, de falsidade para enganar, para aterrorizar a nação e dominar com ira e furor e perseguição irresistível. Aqui o Senhor deu aos que é dele, aos que têm um conhecimento da verdade, sabe que ele diz que deu a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Apresenta um dano aqui. Apresenta um dano. Aqui está dizendo que algum. Dano algum. Algum significa o quê? Nenhum. Explica isso aqui, bonito. Apocalipse 2,15. Olha quem é o. Olha quem é o Lúcifer. Olha quem é o Satanás que o sistema considera como Satanás. Que as pessoas chamam de Satanás. Porque o sistema ensinou que as pessoas chamassem de Satanás e blasfemassem. Olha de quem que é a nação blasfema aqui. Ficarão de fora os cães. E os cães são os que estão lá em Judas. Na epístola de Judas está denunciando quem são os cães. Isaías capítulo 56, versículo 12, 11 e 12, está falando quem são os cães. Todos, sem exceção. Paulo fala em Filipenses, ele diz, acautelar dos cães. Os cães são os mesmos. Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eles praticam o quê? A mentira. O anjo que caiu, o que ele disse que foi um anjo de luz que caiu lá que o Senhor expulsou lá do céu, que foi arrastado com a terceira parte dos anjos, eles são os satanás que ele diz que são? Não. Eles fazem o quê? Ama e pratica o quê? A mentira. Eles são adúlteros, tanto na carne como adúltero na palavra. Eles são feiticeiros. Eles dizem que estão ungindo pessoas com óleo, mas 2 Coríntios 1 está dizendo que a unção é pelo Espírito e é no coração. E quem ungiu foi Deus. Homicidas. Tem mais homicidas do que esses homens usando a lei de Moisés para matar a nação, porque a lei de Moisés é para matar. Os idólatras. Pão e suco que eles idolatram. É o quê? Idolatria. Há uma religião que idolatra pau e pedra. Eles idolatram pão e suco e utensílios. Os utensílios que há, eles idolatram. Lá em 2 Tessalonicenses, haveria um que se levantaria contra tudo que é objeto de culto. Objeto de culto, eles usam para enganar a nação. O Senhor diz em Mateus 4, ele diz que a quem somente prestaria culto? A Deus. Eles prestam culto a objetos.
Vamos ver aqui agora no versículo 16. Quem é que a nação inteira chama de Satanás? Que o sistema religioso chama de Satanás, que ensinou a nação chamada de Satanás. Quem é? 16. Eu, Jesus. Esse nome aí é o que significa. É o dono desse nome aqui, ó. Esse aqui é o mesmo esse aqui, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Preste bem atenção. A favor dos que creem. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Aqui, ó, resplandecente estrela da manhã. Que no latim, no grego, aqui significa Lúcifer. Resplandecente estrela da manhã. O que é que tem a ver anjo de luz, que foi lançado por terra, como Satanás? Se a resplandecente estrela da manhã aqui é Jesus. E se existisse o Satanás como Lúcifer, que é a resplandecente estrela da manhã, vamos ver quantas mais tinha. Jó 38:6. Sobre que foram firmadas as suas bases. Isso aqui era uma correção de Deus a Jó. Sobre que foram firmadas as suas bases. Ou quem lhe assentou a pedra da esquina. Presta atenção, quem é a pedra da esquina? Jesus. 7. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, ou seja, de alegria. Quantas cantavam aí? Juntas. Olha. Quando juntas no plural, cantavam as estrelas da manhã. Então não só há uma estrela. Lembra que lá em Romanos 8, ele diz que ele nos fez semelhante ao seu filho. Então, se nós somos semelhantes a seu filho, que era unigênito, agora é primogênito, para que nós fosse semelhante a ele. Então, se nós somos semelhantes a eles, nós somos o quê? Estrela da manhã. E mais, filhos de Deus, bradando de júbilo. Tem nada a ver, abençoados. Amados, tire isso da mente de vocês. Lúcifer é portador de luz. Esse relato aqui é longo. E disse eu, Miqueias 3:1. Ouve, peço-vos, quem? Chefes de Jacó. E vós, ó príncipe da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? É a eles que pertencia saber a justiça. Só que olha como é que eles fazem. A vós que aborreceis o bem e amais o mal,
que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. 3. Os que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartia em pedaços como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. 4. Então clamarão ao Senhor. Ele, porém, não lhe responderá. Antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, mas fazem mesmo, com mentira, com engano e com filosofia, enquanto tem o que comer. Aí ele diz assim, ó, que clamam paz enquanto tem o que comer e preparam a guerra contra aquele que nada lhes mete na boca. Ou seja, se você disser que não tem mais que dar o dízimo nos dias de hoje a esses homens, eles preparam o quê? A guerra. Porque você não está metendo nada na boca deles. Portanto, se vos fará noite sem visão e trevas sem adivinhação haverá para vós. Assim se porá o sol sobre os profetas. Está aqui, ó. E sobre eles obscurecerá o dia. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Cadê os videntes? Cadê os tais alabachures que diz que são profetas, que não são? Profeta quem professa a palavra de acordo com que ela foi determinada. Não haverá resposta. Quanto a mim, Miqueias falando, e hoje eu falo aqui pelo poder do Espírito Santo, em temor ao Senhor, com conhecimento e entendimento. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, as suas mentiras, os seus enganos. 9. Ouve agora isto, vós. Aqui está falando de quem? Chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo que é direito. Quem é que faz essas coisas? Cadê o Satanás? No princípio da mensagem, não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Quem é que faz essas coisas aqui? Tudinho. Que abomina a justiça e perverte tudo que é direito. Quem é? Aqui, ó. Tá aqui, ó. E eles fazem o quê? Abomina a justiça e perverte tudo que é direito. Por torpe ganância, por interesse próprio, edificando a Sião com sangue, Jerusalém com quê? Com iniquidade. E qual é a iniquidade? Eles falaram em Mateus o quê? Quando o Senhor falou lá em Mateus: Senhor, mas em teu nome nós não expulsemos demônios, não curemos, não fizemos milagre. O Senhor falou o quê? Apartai-vos de mim, vós, os que praticais o quê? A iniquidade. Eles estão edificando com o quê? Com sangue. Sião com sangue. Jerusalém, a nova Jerusalém com o quê? Com iniquidade. Mentindo, dizendo que estão curando as pessoas sem estar. E é o quê? Essa prática. Aqui diz que é iniquidade. Quando o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. E aqui, ó. Quem é que faz isso? São os chefes. Os bonitos.
3:11. Vamos ver aqui. Está escrito: os seus chefes dão as sentenças por quê? Peitas. O que significa a palavra peitas? Subornos. E os seus sacerdotes ensinam por quê? Por interesse. E os seus profetas adivinham por quê? Por dinheiro. E eles fazem o quê? Ainda se encosta ao Senhor dizendo: não está, Senhor, no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Aguarda, abençoados. Aguarda, lobos. Aguarda, vós que praticam iniquidade. Se encosta aqui, dizendo: nenhum mal nos sobrevirá. Eles dão as sentenças por quê? Por peitas. Eles condenam um inocente por quê? Por peitas. Eles libertam um culpado de qualquer culpa. Por quê? Por peitas. E os sacerdotes? Eles ensinam por quê? Por interesse. E esses aqui, ó, se encostam. Por quem? Em quem? Houve um probleminha aqui, eu vou consertar. Como dizia abençoados, aqui ó, os seus chefes dão as sentenças. Conhece algum que não dão sentença assim? E os sacerdotes? Ensinam por interesse próprio. E os profetas? Quando esses homens estão aí nas sinagogas, disfarçados de anjos de luz, querendo adivinhar seu CPF, querendo adivinhar onde é que você mora, na sua casa, a sua rua, o número da sua casa, querendo adivinhar coisas da sua vida que é passado por outras pessoas, eles investigam as suas vidas nas redes sociais, eles investigam a sua casa, a sua rua, aonde você trabalha, para quando você vai lá na sinagoga, eles fazem que nem o couvo de Elias. O couvo de Elias era uma parábola. O couvo levava esses tais, levava a Elias o alimento. Qual é o alimento que os falsos couvos de duas pernas andam fazendo aí? Levando essas falsas profecias para esses homens mentirosos e dizendo no ouvido deles para que na hora da administração eles venham com mentira, profetizando sobre a vida das pessoas, dizendo que Deus está mostrando a ele que é mentira. Eles investigam a sua vida para poder falar sobre a sua vida e você acha que eles estão sendo usados por Deus e você cai na lábia deles, não engane, e você, como um passarinho, é arrastado para o laço. Portanto, por causa de vós. Aqui está falando por causa de quem? Do Satanás? Do que eles dizem que foi caído lá no chão? Por causa de vós. Sião. Sião é a nova Jerusalém. O Monte Sião é o que nós estamos. Será lavrada como um campo. E Jerusalém, aqui é edificada com sangue, se tornará em montões de pedras. E o monte desta casa, que é o lugarzinho lá, em lugares altos no bosque. A pessoa saia desse engano, estude a escritura, busque a Deus. Saia da lábia desses homens que são perversos, maus, que maquinam o tempo todo projetos maus e iníquos para usar, aprisionar eles, para devorar a carne de vocês. Arrancar. Enquanto vocês têm, eles estão arrancando de cima de vocês. Pedro 1,5. Que pelo poder de Deus sois guardados. Olha por onde é que nós somos guardados aqui, ó. Mediante o quê? Campanha, subida ao monte, busca a incenção do Espírito Santo? Não, não é não. Mediante a fé. Para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Está preparada ou não está? Ou esses homens que estão preparando? O que eles têm preparado é engano para a vida de vocês.
O que eles têm preparado é projetos iníquos, maus e perversos, para tomar o dinheiro de vocês, para enganar vocês e levar vocês para o abismo. É isso que eles têm preparado. Eles têm forjado pregações falsas nos seus gabinetes para enganar os incautos de conhecimento, usando passagens da Escritura, torcendo o sentido das palavras para enganar os incautos de conhecimento, ensinando vocês a chamar o próprio Senhor de Satanás. É isso que eles fazem. E não esclarecendo as verdades. Pedro, aqui, ó. Pedro. Ele revelou aqui, ó. Que pelo poder de Deus sois guardados. Qual é o poder de Deus? O Evangelho. Aonde é que se revela o Evangelho? Em Paulo. As 14 epístolas que foi dada a Paulo se revela o poder de Deus. E uma revelação de Deus em Hebreus. Não há pecado. Ele levou Hebreus 1, 3. Ele só se assentou ao trono da majestade nas alturas, depois de quê? De haver feito a purificação dos pecados. E a purificação dos pecados foi o quê? Rasgado o escrito de Deus. Qual era o escrito de Deus? Os 603 mandamentos da lei de Moisés. 6. Na qual exalteis, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. 7. Para que a prova da vossa fé, presta atenção, 2 Tessalonicenses 3, 2, a fé não é de todas. 1 de Timóteo 1, 5, Paulo diz: a presente admoestação visa um amor de coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, ou seja, não fingida. Preste bem atenção. Efésios 4 diz que há uma só fé. E a só fé, a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece. Ou seja, você se apoiar num copo d'água que eles mandam você se apoiar para curar qualquer coisa em você, você está nessa fé aqui? Preciosa? Tá não. E a fé que está fora dessa aqui é o quê? Fingida. Embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Observe. Desta salvação, no 10, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram de quê? De jejum, de campanha de libertação, campanha de prosperidade, ou eles profetizaram de quê? Da graça, que para vós era destinado. Eles ensinam isso aqui? De maneira alguma, porque se eles ensinar, tua mente é esclarecida, tua mente é avisada. Tu já não andará mais em trevas, tu já não andará mais com temor de um Satanás que não existe. Tu começa a ter temor de Cristo, do Senhor. Lembra que lá Isaías diz que o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de conselho e de temor do Senhor? Tu não vai andar mais com medo de Satanás. 11. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, presta atenção, que o Espírito de Cristo que estava neles indicava. O Espírito de quem? De Cristo. Aí as pessoas dizem, a Escritura foi escrita pelo homem. É. E o Espírito que indicava era de quem? De Cristo. Ao predizer os sofrimentos de Cristo, que a Cristo havia de vir. E a glória
que se lhe havia de seguir, aos quais foram revelados que não para si mesmo, presta atenção, mas para vós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado da onde? Do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Quando você prega a verdade, você prega por quem? O Evangelho é pregado por quem? Enviado da onde? Por quem? Abençoados. Saia desse engano. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, olha aqui, ó. Aí ele diz, vamos cingir os lombos, pega aqui eles, lembra que o Senhor falou? Eles colocam fardos pesados, atas fardos pesados nos vossos ombros, mas eles mesmos não movem com o dedo. Os ombros que devem ser cingidos aqui é de quê? Do vosso entendimento. Sede sóbrios. Esperai inteiramente aonde? No jejum? No pão com suco? Na subida no monte? Na oração do pastor? Não. Esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com essas soluções. 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para ele, olha aqui, pedra viva, rejeitada. O Senhor é uma pedra viva que foi rejeitada por um sistema. Na verdade, pelos homens. Mas para com Deus, eleita a preciosa. Observe no versículo 5. Vós também, aqui ó, lembra das estrelas da manhã e dos filhos de Deus, de Jó 38? A quais pedras vivas, vós também, quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Se virmos ao Senhor, é no Espírito, Romanos 1,9. É no Espírito que servimos ao Senhor. Efésios capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. O santo profeta e apóstolo é aonde? No Espírito. 2 Tessalonicenses 2,13. Para a santificação do Espírito pela fé na verdade. Versículo número 6. Por isso, na Escritura se diz: eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será confundido. Todos os que crêem no Senhor, na Escritura, como ele diz lá em João 4, quando ele está conversando com a mulher no poço de Jacó, a samaritana, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva para a vida eterna. Aqui é como diz a Escritura. 7. E assim, para vós, os que credes. É para os crentes, os verdadeiros crentes, não os falsos. É a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal pedra, a principal da esquina. E da esquina é para quê? Para derrubar. 8. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. É para derrubar ou não é? É de tropeço.
porque tropeçam aonde? Aonde é que tropeçam? Na palavra. Sendo desobedientes. Ou seja, Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 14 da primeira epístola, ele diz que as mulheres, elas devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é vergonhoso falar. Porque lhes é vergonhoso falar. Aí os bonitos usam de astúcia, de artimanha e cobrem essas verdades para que elas errem contra o Senhor. Só que lá Paulo diz, as coisas que eu vos escrevo, saiba ser um mandamento do Senhor. E ele diz que quem rejeitar, quem ignorar será ignorado. E eles foram pros para quê? Sendo o quê? Desobedientes. Para o que foram? Eles foram destinados para ser desobedientes. Versículo 9 para nós fechar. Mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que fizesse o quê? Anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a maravilhosa luz é o evangelho que foi revelado a Paulo. Graças te dou, ó Pai, a todos vocês que ficam e que ouvem o evangelho e que andam de conformidade com o evangelho, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Graças e paz. Amém, abençoados?